Hoje nós vamos falar desse assunto tão relevante que é a depressão. Oi, Alba, minha cunhada, boa noite. Oi, Driana Biju, seja bem-vinda. E é um assunto tão tenso, né? Tão relevante que acomete a qualquer um de nós, né? Não existe classe social, não existe, enfim, não existe família rica, família pobre, não existe nada disso. A depressão, ela acomete qualquer pessoa, né? Infelizmente, né? Todos nós estamos sujeitos a ela, né? Então, acho que já foi o tempo. Oi, Adriana, querida, minha amiga lá de Portugal, gente. A nossa live está internacional hoje. Seja bem-vinda, Adriana. E então, assim, o que eu tenho percebido ao longo do tempo, né, gente, é que assim, não existe essa separação. Ah, eu sou super saudável, eu tenho uma vida tranquila, eu faço exercício. E, enfim, várias coisas que você pode ter como segurança na sua vida e, infelizmente, não está distante de sermos acometidos pela depressão. Flávia, é uma doença devastadora. E a Flávia já chegou falando, né? É uma doença. Então, como qualquer outra doença, ela pode chegar a qualquer momento para qualquer um de nós. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Por isso, eu fiz questão de falar do tema, desse assunto, porque é muito sério, é muito relevante. Muitas pessoas à nossa volta passam por isso e muitas das vezes nós não sabemos lidar com isso, não sabemos como ajudar. Às vezes, achando que estamos ajudando, nós acabamos atrapalhando alguma coisa, não é verdade? Às vezes, a boa intenção que nós temos em ajudar essa pessoa, mas não temos o conhecimento. Então, por isso eu fiz questão de nós estarmos juntinhos aqui falando desse tema, para que a gente possa se abastecer desse conhecimento mesmo, para que, se passarmos por isso, se nós passarmos, né? Como eu falei, nós não estamos isentos a isso, nós vamos ter um caminho. E se nós tivermos algum parente, alguém próximo passando, nós também vamos saber, né, o que fazer nesse momento. Oi, Renatinha, tudo bom, querida? Boa noite, seja bem-vinda. Então eu vou ver se a Luciana chegou aqui já, eu acho que já. E vou chamá-la para a gente já começar a nossa conversa, para a gente ter bastante tempo do assunto ser explicado, tá bom, gente? Vamos aguardar a Luciana entrar. Olá, Fátima. Boa noite. Olá! Deu tudo certo. Ai, tô até descabelada, mas deu tudo certo. Amém. Eu acho que eu estou muito lá em cima, né? Meu quadrado ficou lá em cima. Deixa eu ver se eu baixo aqui um pouquinho. Afasta, afasta. Já Afasta o afastei. telefone. Ah, tá. Peraí. Bota ele para trás. Afastar a cadeira? Não. Eu acho que eu Ah, botei tá. Tem que descer um pouquinho. eu acho que eu botei Inclina. muito forte aqui no meu aparato. Oi, gente. Oi, meninas. Tá Só tem bonita, mulher de peso, só tem gente de... Eu tô bonita? linda, gente. Ah, cabeça de terapeuta, aparência de cantora. Uhul. Não, tá bom. Tá linda. É linda, mas caprichou pra live. Tá Nada. show. Mais ou menos. Se eu É, virar de costas, fica tudo desmontado, entende? tá por aí. Aqui também tá assim. Oi, Tati. Tudo bom, querida? Seja bem-vinda. Luciana, nosso assunto hoje é depressão, né? E você já está mais que acostumada a trabalhar com isso, a falar sobre isso, a conviver com pessoas que passam por isso e ajudá-las, não é verdade? Verdade. Então, eu achei muito relevante, né, trazer esse tema, porque, como eu falei no início, né,
A depressão pode pular o portão de qualquer um de nós, né? E Pois é, não existe raça, não existe classe social, não existe nada. Ela pode surgir e pode invadir realmente uma vida, como eu falo no livro, uhum, né? Pode pular o portão de uma vida. Então, é ninguém verdade. melhor do que você para nos conduzir nessa conversa. E eu vou deixar já. Sabe que, maravilha, sabe que a depressão já pulou o portão da nossa casa, né? A gente, há uns anos atrás, o meu esposo, ele conta isso várias vezes, né? E é interessante a gente falar, foi a época em que precisava haver um gatilho de um luto, de uma perda, de uma tristeza extrema para que a pessoa tivesse a tão falada depressão. A gente sabe que isso é um mito, pode acontecer, pode, mas aqui em casa, um dia o Estevão dormiu de um jeito e acordou com depressão. Ele até costuma dizer, parece até que eu peguei uma virose, né? Porque eu dormi bem, quando acordei já estava, né? É lógico que a gente entende que não foi também de um dia para o outro, né? Mas ele estava bem, ele estava feliz, estava com altas expectativas. Nós tínhamos acabado de gravar um CD, um CD chamado A Viva Angola, para um projeto lá da África. Estava tudo correndo assim bem, uma grande expectativa. E aí um dia ele acorda, e acorda com vontade de chorar, sem vontade de levantar da cama. E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse sintoma, que é uma doença, e que precisa ser entendido e interpretado como uma doença. Sim. Antes de você começar, deixa eu te apresentar melhor para algumas pessoas que podem não te conhecer, que eu acho difícil, né? Mas a Luciana, Nada. ela é psicanalista, ela é uma das minhas professoras no curso de psicanálise que eu estou terminando lá no Instituto Veralém. E ela é pastora e ela é cantora no Ministério Unção Ágape. Então, eu queria te dizer já desde o início que para mim é uma honra ter você aqui na minha live, te conhecer, Obrigada, a honra é minha. te conhecer um pouquinho mais, assim, né, nas aulas, enfim, ver o ser humano incrível que você é. Por trás dos palcos e nos bastidores, você é uma bênção. E tinha que ser você para me sentir à vontade de falar sobre esse tema tão sério. E então eu quero já começar já. Você dá uma pincelada, porque uma hora é pouco para esse assunto, a gente sabe, mas Sim, sim. explicar para o pessoal, na verdade, o que é depressão? O que vem a ser depressão? Então, Keila, a depressão, na verdade, os psiquiatras, os psicólogos a classificam como uma doença, né? E a depressão é uma doença tratável. Nós temos aí 4 tipos de depressão e os seus desdobramentos, as suas subclassificações. Mas hoje aqui a gente pode falar desses 4 tipos de depressão, que é a depressão na sua forma leve, na sua forma moderada e na sua forma severa, que a gente chama de depressão clínica, né? E também tem aquela depressão que não tem cura, que é crônica, que é como uma diabetes ou hipertensão, a pessoa não tinha, em algum momento da vida ela chega e ela vem e ela fica. E a partir daquele momento você tem que aprender a conviver, a lidar com ela, controlá-la, a estabilizá-la. Né? Essa depressão a gente chama de distimia ou de TDP, transtorno depressivo persistente. Então a gente tem aí, no mínimo, umas 4 classificações: a leve, a moderada, a severa, a clínica e a persistente, a distimia, né? Todas essas 3, leve, moderada e persistente, elas são curáveis, são tratáveis, né? Elas não chegam para ficar. O que acontece é que um tratamento equivocado, uma ideia equivocada do que é a depressão, pode transformar aquela depressão que era leve numa depressão moderada, que evolui para uma clínica e que pode sim chegar para ficar, pular o portão e não sair nunca mais. Alojar. A gente não tem
A gente não tem controle, muito controle sobre as emoções que pulam o nosso corpo, porque as emoções elas são inconscientes. A gente não tem como impedi-las de brotarem, né? Se você estiver diante de um leão, você vai sentir medo, por mais corajosa que você seja, né? Você sabe que o leão vai representar uma ameaça para você. Você sabe o que te acontece quando você fica frente a frente com o leão. Então, o medo vai surgir, né? Então, algumas emoções, aliás, as emoções, elas são inevitáveis, mas nós podemos controlar o grau de extensão dessas emoções, né? Uhum. Importante a gente falar também que a depressão ela surge a partir de um desentendimento do Lé com o Cré, de um desequilíbrio emocional também, de um transtorno. Na verdade, a gente classifica que a depressão é uma doença, eu até escrevi aqui, a depressão é uma doença que ela causa um transtorno no nosso humor. E quando a gente fala humor, a gente não está falando daquele humor, tô feliz, tô triste, não. A gente está Uhum. falando, a nossa classificação para humor é uma classificação mais complexa. Vai falar de gatilhos, de sintomas físicos, de sentimentos, de coisas que a gente vai abordar aqui daqui a pouquinho. Então, a depressão é uma doença que o que ela provoca? Uma alteração no nosso humor. E a Uhum. partir dessa alteração, é uma reação em cadeia. Outras coisas começam a acontecer. A depressão tem cura, a gente chama de depressão, né? Porque baseado mesmo na geografia, nas nossas aulas de geografia, né? A depressão é como se fosse um vale profundo, né? Estou em depressão, estou num vale. A gente ouve muitas pessoas falando isso, eu estou num vale, misericórdia, eu estou num vale, né? Porque o nosso humor, ele não é retilíneo, né? Ele oscila, mas essa oscilação ela é natural. Um dia a gente está muito bem, outro dia a gente está mais ou menos, depois a gente Uhum. fica bem de novo, né? Então essa oscilação é normal. O que acontece com a depressão? Quando ele desce demais, né? Então se torna uma depressão nessa curva, né, de oscilação do humor. Quando ele Uhum. desce demais e ele persiste lá embaixo na curva por 2 semanas ou mais, a gente tem que ligar o alerta, porque se persistir, é normal você ficar triste, sentir melancolia, né? Às vezes você assiste uma reportagem, você escuta uma história, você abre a sua conta de luz, você recebe uma má notícia, seu time perde, você fica meio down, né? Uhum. Fica numa bad, é normal, é humano, né? Mas se isso persistir por 2 semanas ou mais, aí a gente já pode considerar que a pessoa está começando um processo, uma doença psíquica chamada depressão. Na verdade, a depressão não tem como nós falarmos assim, se acontecer isso, a pessoa está deprimida, né? É um conjunto de vários fatores, né, Luciana? São fatores Sim, genéticos, fatores biológicos, fatores sociais, né? Então, assim, hormônios, né? hormônios. Então, assim, não adianta eu pensar, ela falou de humor, então eu vou ficar atenta só a isso. Se eu tiver 2 semanas mal-humorada, porque eu briguei com o marido, eu posso dar em depressão, mas às vezes não. Às vezes precisa de mais algum sintoma, às vezes precisa de mais algum dado para que um terapeuta ou um psiquiatra ele possa detectar se é mesmo depressão, né? Eu acho que vai muito de cada Sim. indivíduo, né? Quando a gente está falando de humor, a gente não está falando de tô feliz, tô triste. A gente Uhum. está falando de um processo do nosso cérebro e da nossa mente que tem a ver com gasto de energia e com sensibilidades. Não é aquele humor, hoje eu estou chateada, hoje eu estou alegre, não tem nada a ver com esse humor, né? É a A perda de linguagem energia.
uma baixa de energia, uma baixa de sensibilidade. A gente vai falar sobre isso já já, como identificar, né? O importante é que, às vezes, a gente acha que o gatilho foi um luto, perdeu o emprego, perdeu um ente querido. Pode desencadear? Pode, mas nem sempre a depressão começa a partir de uma tristeza extrema. Tem gente que está bem e, de repente, se vê, né, com essa baixa de energia, com essa sensibilidade alterada, com esse transtorno no seu humor, na sua curva de humor. Independente de estar. Gente, mas eu estava bem, por que eu estou assim agora? Ela nem consegue encontrar uma causa lógica, tipo, ninguém morreu, não aconteceu nada comigo. Olha, pode ter muitas causas, pode ser algo hormonal, e mulheres são hormônios, né? Pode ser uma disfunção hormonal, pode ser uma batida na cabeça, uma febre alta, uma enfermidade, a partir de algum acidente, né? Pode ser também algo hereditário genético, né? Já uma predisposição genética que se manifesta em algum momento da vida por um gatilho que pode não ser algo ruim, tão ruim. Pode ser algo que a gente acha irrelevante, mas que o nosso inconsciente, que a nossa mente, achou, né, bom o suficiente para transformar aquilo numa inauguração de um transtorno de humor que a gente chama de depressão. Então, nem sempre a gente tem uma causa assim, pintado um cenário para a gente, né? Porque a gente pergunta assim, se eu tô com depressão, quem morreu? Ninguém. O que aconteceu? Nada. Eu tenho meu marido, tenho minha vida, minha família, meu emprego, minha igreja, meu ministério, minha profissão. Acabei de vir de viagem e um dia acordei assim. E aí precisa dessa investigação, né? Na verdade, o que nós psicanalistas fazemos, né? O sintoma ele é importante porque ele vai dar pistas para a gente de em que nível essa depressão está, como essa depressão, do que essa depressão está se alimentando, né? Por isso que a gente não pode falar que assim 5 passos para você ficar curado da depressão, porque tem que ouvir a história de cada um. O que vai ser bom para um vai aumentar o transtorno em outro. Numa mesma casa, uma mesma perda, um mesmo luto, causa uma depressão em um filho e no outro não. Né? Então, assim, a gente precisa analisar a história de cada um de forma individual. Não existe um beabá, um protocolo universal para a gente tratar a depressão. Não tem E receita. o interessante também da depressão é que o Dr. Lucas Napoli, que é um psicólogo, um psicanalista, um escritor, ele dá esse exemplo. A nossa mente é como se fosse um jogo de futebol, né? O objetivo é ganhar o jogo. A nossa mente quer fazer tudo dar certo, quer fazer tudo funcionar. Mas se aparece um adversário mais forte do que o outro que se sente mais fraco diante do adversário mais forte, ele começa o jogo querendo ganhar, mas quando ele percebe que o inimigo é mais forte do que ele recua. A gente chama, né? Ele joga na retranca. O objetivo do jogo muda, ele já não quer mais tentar fazer gol, porque ele sabe que o adversário é mais forte. Agora ele só quer evitar de tomar o gol. Né? Ele só quer se defender, ele não quer nem tentar fazer o gol, ele só quer se defender do adversário. E a depressão ela faz isso com a nossa mente. A nossa mente antes nos impulsionava, nos estimulava a viver, a ter uma vida satisfatória, buscar coisas novas, e agora, diante de um adversário que a nossa mente considera maior do que ela pode suportar, que adversário é esse? Uma perda, né? Alguma situação na nossa realidade, no nosso cotidiano acontece que ela identifica que é algo que ela não tem condições de lidar, então ela joga na retranca. Ela começa a se defender e ela para de reagir. E aí começa a baixa de energia, começa essa alteração de sensibilidade. Então, já falando na baixa da energia,
Como que nós podemos identificar, né? Aqui os meus convidados e as pessoas que vão estar assistindo depois, como que nós podemos identificar que já estamos caminhando para esse quadro depressivo? Então, vamos para os sintomas da depressão, então. A gente tem uma queda na nossa energia. Quando a gente falou que é um transtorno que altera o humor, quando a gente fala humor, a gente está falando de energia e sensibilidade. Então, há uma baixa de energia, uma baixa de energia física e uma baixa de energia mental. Baixa de energia física a gente vê muito na depressão, né? Você perde a vontade de fazer as coisas, você quer ficar deitado o tempo todo, quer ficar jogado num canto, tem dificuldade de se arrumar para sair, você fica ali naquela prostração. E a baixa de energia mental, você fica com dificuldade de se concentrar, você perde a velocidade do raciocínio, você está falando uma coisa, de repente você se perde no meio do assunto. Onde é que eu estava mesmo? A pessoa te pergunta uma coisa, você fica mais lento para reagir, para responder, para atender. Então, um dos sintomas é essa queda de energia, tanto no físico, não tô afim, não, vai você. Não, mas você gosta tanto, eu sei, mas hoje eu não estou com vontade, né? Então, começa dessa forma, né? E a questão mesmo do raciocínio, não tô afim, vou trancar minha matrícula, não tô afim de estudar, não tô afim de ler, não quero, né? Tem gente que fala assim, tem até preguiça de assistir filme porque eu tenho preguiça de ler legenda, né? E aí a gente tem também a alteração de um outro aspecto do nosso humor, que é a sensibilidade, né? É a sensibilidade para o prazer. A gente passa a enxergar a vida como se fosse em preto e branco, não mais em cores. Ou as cores vão perdendo o seu vigor. A vida vai ficando mais sem graça. Os lugares onde você ia, que te causavam muito prazer, agora você chega, engraçado. Eu acho que eu enjoei desse lugar, porque eu já não sinto mais nada quando eu faço isso ou quando eu estou aqui. A gente passa meio que enxergar a vida em preto e branco, né? Há uma perda dessa sensibilidade do que me dá prazer e o que não me dá prazer. Tanto faz, começa a viver no modo tanto faz. E uma perda de sensibilidade também com relação à dor, ao que incomoda. Pode ser para mais ou para menos. Você fica super sensível. Qualquer coisinha que falo com você vira um bicho de sete cabeças, né? Mas eu só falei isso. Ai, né? Você fica hipersensível àquela palavra, ela te agride mais do que deveria agredir. Ou então o extremo oposto. Pode falar o que quiser que você fica apático, não está nem aí. Então há esse transtorno, essa alteração na nossa energia física e mental e na nossa sensibilidade ao que é prazeroso e ao que é dolorido. Essas são as características que a gente observa e analisa para diagnosticar que existe uma depressão ali já atuante, acontecendo ali na mente. E aí, dependendo do nível dessa baixa de energia, dessa perda de sensibilidade, a gente vai classificando. A gente não, né? O psiquiatra, nem psicólogos, nem psicanalistas fazem isso. Quem faz essa classificação é o psiquiatra. E é muito importante a gente dizer aqui que o psiquiatra não é médico de maluco. Uhum. O psiquiatra é médico de psique. O dermatologista é o da derme, o cardiologista é do cardio, o neurologista é o do cérebro. E o psiquiatra é da mente. Mente e cérebro não são a mesma coisa. Então, se você precisar, vá ao psiquiatra, porque psiquiatra não é médico de maluco, é médico da mente, da psique. Se você Existe for ainda. ao neuro e tiver com depressão, o neuro vai te encaminhar para o psiquiatra. Eu acho que por isso ainda existe muita resistência, né? Quando a pessoa começa a sentir perceber esses sinais em si, eu acho que a última opção, a última coisa que essa pessoa Sim. vai pensar é em ir ao psiquiatra, porque ainda tem
esse preconceito, ah, não, psiquiatra é médico de maluco, se eu for psiquiatra, o que Tem, vai pensar de mim? Eu acho que ainda tem. até com a terapia ainda existe um pouco, mas com o psiquiatra ainda bem Também, menos, né? Ainda bem também. menos. E quanto, É, na verdade, a gente vai em médico para tudo que é coisa, né? A gente vai no gastro, a gente vai no, né, no dentista, a gente vai em tudo, mas quando é a nossa psique, quando a gente está percebendo algo que tá, a gente não está no nosso normal, que nós, né, uhum, não temos mais esse ânimo, essa energia para tantas coisas. Eu acho que a última opção é essa. As pessoas não têm esse é, start para ir, sabe, correndo logo procurar ajuda. É a última é. opção. E às vezes essa demora em buscar essa ajuda pode agravar o quadro, né? Sim, com certeza. Pode transformar o que seria uma, ou que era uma depressão leve, numa depressão clínica mais Uhum. severa, né? Aham. E aí, no caso da depressão clínica, a medicação é indispensável. No caso da depressão leve, da depressão moderada, você pode tratar até sem a medicação, só com psicoterapia, né, com exercício físico, uma alimentação adequada, né, meditação, né? Nós temos aí vários gatilhos que a gente pode usar ao nosso favor para tratar essa doença que é a depressão. A gente falou, né, que é uma alteração de humor que causa baixa de energia e oscilações na nossa sensibilidade com prazer e com dor. Mas na prática, o que seria? Eu até anotei aqui, uma tristeza anormal e constante. Ah, eu estou com vontade de chorar, não sei por quê, né? Uma tristeza assim anormal, de perda do interesse de fazer as coisas que você sempre fez. Tem gente que relata muito assim, não tem vontade nem de tomar banho. Tem Uhum. gente que fica sem tomar banho, né? Diminuição do prazer, inclusive do prazer sexual, da libido, autocrítica, eu não presto para nada, minha vida não dá certo, eu não vou sair daqui, desse lugar, eu vou ficar nesse lugar para sempre, uma culpa irracional, tudo a culpa é sua, tudo você acha que a culpa é sua, né? Falta de esperança, tudo é o pessimismo, né? Não, não faz não que nem vale a pena. Não vai ter jeito, não vai dar certo, nem vou gastar minha energia com isso, não vai dar certo, né? A dificuldade de concentração, né? A pessoa se perde muito enquanto ela está falando, muito cansaço. As pessoas dizem, eu só tenho vontade de ficar deitado. Eu levanto, vou ali beber água, volto, fico cansada, né? E sono alterado, ou você fica, não consegue dormir, você fica em hipervigilância, estado de alerta sempre ali com o radar ligado, você não consegue dormir, ou então o contrário, você dorme demais. A gente tem a perda do apetite, por isso que as pessoas, quando estão com depressão, emagrecem muito. Elas comem e falam, parece que eu estou comendo isopor, plástico, a comida perdeu o gosto, perdeu o sabor, né? Ou o contrário, come demais, engorda muito, né? Se torna uma compulsão para aliviar a angústia que a depressão causa. Quem tem dor crônica, uma artrite, uma artrose, alguma dor lombar, cervical, um bico de papagaio, uma tendinite, enxaqueca. Quem tem dor crônica com a depressão, ela pode valorizar ainda mais essa dor. E as dores podem piorar durante uma crise de depressão. Ou quem não tem, isso acontece muito com os adolescentes. Às vezes eles não têm alguns sintomas dos adultos, mas reclamam de muita dor. O corpo dói. As pessoas falam assim, parece que eu levei uma coça. Estou cheia de dor no corpo. Né? Não sei por quê. Será que é minha cama? Não pode ser um sintoma da depressão. Né? Então a gente tem as interações sociais, né? Você fica de saco cheio dos seus amigos, de namorado, de marido, de esposa. Você tem vontade de largar tudo para você não tem energia para gastar, para investir nos relacionamentos. Então, você desfaz amizade, você para de falar, de mandar recado, você acaba se isolando, né? E você perde
essa força, essa capacidade de interagir com o outro, não te sobra energia para isso, e você se sente sozinho. É uma solidão inexplicável, né? Você às vezes está cercado, está numa festa, você está na mesma casa, com os mesmos parentes, mas se sentindo solitário. Aham. É muita coisa, gente. Muita! Mas a gente acredita, né? Que ainda assim existe solução, existe como caminhar, ainda que Sim, seja com depressão. Não é o fundo do poço, você consegue se reerguer, mas é o que nós falamos no início, é detectar um desses sintomas e já correr, já pedir ajuda, já sinalizar. sim, E essa questão de sinalizar, geralmente, quem consegue perceber isso primeiro são os familiares, né? Quem está ali é o esposo, é a esposa, é a mãe, é o pai, os irmãos. E, e às vezes a própria pessoa ainda não se ligou que está no processo de depressão, né? O próprio indivíduo. E a sim. família precisa estar atenta, essa questão dos adolescentes, né? Os pais precisam estar atentos. Será que é só um isolamento no quarto? Será que é só querer ficar no computador o tempo todo? Será que não tem um algo mais? Será que não está já caminhando para esse processo, né? Então, isso é muito importante, a gente estar atento em todo momento. E como familiar, né, que já sabe, já detectou que esse parente, essa pessoa da família está com depressão realmente, essa pessoa já está no processo do tratamento, já está fazendo a sua terapia, já está com a sua medicação, mas nós sabemos que isso é muito instável, né? Que dias vai estar muito legal, dias não vai estar muito legal, dias o remédio vai estar ótimo, dias ele já não vai estar. Até esse esquema funcionar, né, redondinho, às vezes leva tempo. Às vezes leva o procedimento, o processo vai ser de meses, algumas pessoas de anos, enfim. E nesse processo, nesse caminho, muitas famílias, né, elas se desgastam. Porque Sim. nem todo mundo vai ter paciência o tempo todo e entender na prática a realidade do que aquela pessoa está passando, o que ela está sentindo realmente. Então, assim, como esse familiar de uma pessoa que está com depressão, como a melhor forma de ajudá-la, o que fazer, como buscar um caminho de ajuda para essa pessoa que seja saudável. Então, eu anotei umas coisas aqui interessantes. Eu anotei assim, o que não dizer para um deprimido. Sim. Porque você não falando essas coisas, você já está fazendo muita coisa, você já está ajudando muito. Então, vamos lá. O que você não pode dizer para uma pessoa que está passando, né, por esse processo, por essa doença chamada depressão? Você não pode dizer, você tem que se esforçar para melhorar, vamos, sai daí, né? Só que a pessoa deprimida, ela perde essa função de executar as coisas, de levantar, de ir ali, de fazer, né? A depressão, ela justamente, ela atua nessa baixa de energia. A pessoa não está não indo porque ela não quer. Ela não vai porque não sobra energia para que ela vá da sala para o quarto, do quarto para a sala. Então, nunca fale assim, vamos embora, você tem que se esforçar, senão a depressão vai te consumir, você não vai sair daí, né? Não é tão fácil assim. Se fosse fácil, a gente não tinha aí um grande número de pessoas que são aposentadas, né? Saem do mercado de trabalho por causa justamente da depressão. Se fosse tão fácil, né, nós não Uhum. teríamos pessoas que estão sendo afastadas, né, incapacidade de realizar trabalhos laborais, né, atividades laborais. Isso é o que a gente mais tem de diagnóstico hoje, né? Ou seja, eu não posso mais trabalhar, porque não Uhum. é tão fácil. Então, não diga, você tem que se esforçar. Outra coisa, não diga, você tem que pensar positivo. Se você ficar pensando negativo, coisa ruim, vai atrair. Quanto Uhum. mais você pensar, mas a pessoa está presa num ciclo. E se ela não tiver a ajuda adequada, esse ciclo ele não vai se interromper. Como a gente interrompe esse ciclo? Uma das ferramentas é a psicoterapia, por exemplo, a psicologia com o TCC,
A terapia cognitivo-comportamental, ela faz isso. Ela pega esses 3 parceiros que nós falamos, os sintomas, as sensibilidades, as sensações ruins, o comportamento estranho, incomum, os pensamentos, pega esses 3 parceiros e rompe essa parceria. Interrompe esse ciclo, que um vai alimentando o outro, um vai impulsionando o outro. E os 3 se fortalecem, um trabalha para o outro, e a pessoa fica presa nesse ciclo. Então, a psicoterapia, ela rompe, porque ela atua nos comportamentos. A terapia cognitivo-comportamental, ela vai interromper esse ciclo, e a pessoa vai conseguir, aí sim, levanta daí, aí ela vai conseguir levantar. Né? Uma outra coisa que eu não posso falar, pensa que poderia ser pior, né? E a gente precisa aprender a respeitar a dor do outro. Não tem coisa pior ou coisa melhor. Porque as pessoas, elas são diferentes. Para alguns, é fácil suportar a amputação de uma perna inteira. E outros não suportam nem uma lascada de unha do dedo mindinho do pé. Né? Tem gente que suporta uma amputação de uma perna melhor do que a lascada de unha no dedo mindinho. Mas aquela dor dela no dedo mindinho não significa que aquela dor não é válida ou que não precisa de atenção. Para ela, é uma dor que está insuportável, então precisa ser respeitada como uma dor que ela não está conseguindo lidar com ela. Então não existe, tem gente que está passando por coisa pior, né? E você está aí, levanta daí. Não cabe dizer isso para um deprimido, né? Outra coisa, né? Isso é coisa da sua cabeça, não tem nada não. Claro que é coisa da cabeça, porque é uma doença psíquica, né? Mental. Mas quando a pessoa fala isso, a pessoa acaba dando um status para a depressão de que é frescura da pessoa, de que é bobagem, ou de que é fingimento, né? Isso traz culpa para o deprimido, porque ele quer reagir para não parecer o bobo, o fresco, o estraga-prazer que na hora de sair fala, não quero ir não, aí ninguém vai porque ele não foi, né? Mas ele não faz isso porque ele quer. Tem uma doença ali em execução dominando aquela psique, né? Regendo aquela pessoa. E a última coisa que não se deve dizer, você é egoísta. Você não pensa na sua família, não. Tudo que a gente diz para fazer, você não quer. Já tentamos isso, você não quis. Já tentamos aquilo, você não quis. Você está sendo egoísta. A pessoa não está sendo egoísta, ela está doente. Quando você tem uma pessoa com uma febre de 40 graus, de 39 graus, você não pode exigir que ela saia, que ela caminhe, que ela esteja sorrindo, que ela cante, que ela conte uma piada, porque ela está com febre. Ela vai querer ficar deitada. Né? Ela só vai querer um analgésico, um remedinho e repouso. E a doença é uma depressão. E ela atua na gente, apesar de ser uma depressão da psique, ela atua na gente como se fosse qualquer outra enfermidade. O engraçado é que a maioria das doenças, das outras doenças, ninguém tem essa reação, né, com a pessoa. Por exemplo, nessa época que a gente está agora, né, o Covid, você tem um familiar com Covid, você não vai chegar para ele e falar, levanta daí, tenha força, olha só, abre a janela, olha o sol, deixa a brisa bater no seu rosto. Isso é frescura, levanta. Você não vai fazer isso. Mas a depressão, ela ainda tem isso, né? As pessoas não conseguem enxergar ainda na profundidade que realmente é uma doença, como todas as outras, que precisa de cuidados especiais, sim. Né? E eu acho que o que mais confunde essas pessoas em querer incentivar de um jeito equivocado é porque eu estou vendo esse meu familiar bem, ele está ali, ele está trabalhando, ele está cuidando da família, ele está saindo, ele está indo para o shopping e ele está com depressão. Então, assim, muitas das vezes as pessoas não assimilam que a pessoa está ali, mas que ela está se esforçando para estar ali, que ela está vencendo muitas etapas, que não vai ser todo dia assim, que vai ter dia que ela realmente não vai conseguir sair. E as pessoas realmente têm essa dificuldade de enxergar que realmente a paciência precisa ser redobrada e tudo mais.
E nesses casos, né, do familiar ainda não muito por dentro da situação, ainda não conseguindo ajudar de uma forma tão, né, direta, ou está ajudando e muito, mas também pode chegar um desgaste emocional, né, esse familiar. Sim, E aí sim, também é importante que essa pessoa fique atenta a ela mesma também, né? E busque ajuda. sim. O que acontece com as pessoas, né? Que você vê uma pessoa amada, né? Com uma outra configuração diferente do que você está acostumada. Uma pessoa que era alegre, que gostava de fazer festas, né? Que sempre puxava, que sempre organizava o bonde das festas, né? Que estava sempre, né, ali em atividade. Você vê essa pessoa desconfigurada porque você enxerga a pessoa. A pessoa é a mesma. Você não tem que enxergar uma pessoa que se transformou em outra pessoa. Você tem que enxergar que a pessoa é a mesma, mas que ela tem uma doença Uhum, que está em evidência nela. E quando a doença sair, ela vai voltar a ser aquela mesma pessoa. uhum. E esses familiares, essas pessoas que cercam, às vezes as pessoas falam, eu fujo dos meus amigos, porque às vezes eu só quero ficar deitada, aí toca a campainha, eu finjo que não tem ninguém em casa, fico quietinha. Vambora, levanta dessa cama, vai, toma banho, bota roupa. Eu não quero, não quero, eu não quero, não estou afim, né? Então, assim, é uma linha muito tênue, Keila, porque, ao mesmo tempo, as pessoas que estão à volta de uma pessoa com depressão, elas também não podem agasalhar os sintomas. Tipo, Uhum. a pessoa está deitada, só tem vontade de ficar deitada, aí o que você faz? Você, numa empatia, você vai lá, deita com ela, deita do lado, calma, eu vou ficar aqui com você. Você está agasalhando aquela baixa de energia. Por outro lado, você não pode falar também, levanta daí, vamos embora, vem, puxa pela mão, eu te visto, eu te carrego. Também não dá, são dois extremos. Então, qual é a dica para as pessoas que estão rodeando pessoas com depressão? Se informe, ouça a pessoa, mas ouça sem julgar. Não despreze a dor dela. Ah, você está assim por causa disso? Para ela, é algo relevante, é algo insuportável, né? É algo que angustia. Tenta entender o tratamento, acompanhar, ajuda, tenta entender, né? Uma coisa importante, depressão não pode ser como automedicação. A depressão, sendo uma doença, ela precisa de ajuda profissional, psiquiatra, do psicólogo, do psicanalista, de psicoterapia. Você não pode entrar no Google, assistir um vídeo do YouTube e fazer o que aquele neuro, o que aquele psiquiatra, o que aquela psicóloga está mandando você fazer. Você Aham. precisa fazer isso, tudo que você está vendo, na presença de um profissional e, de preferência, com a família interagindo com você para que ela possa te ajudar e não Uhum. trabalhar contra os mecanismos que vão te sugerir ali no ambiente terapêutico. Sim. É Ou uma seja, procura ajuda para você poder ajudar. Exatamente. Porque não é fácil, né? Não é fácil. É uma sensação de luto, né, Luciana? Muitas das vezes, né? E o Sim, luto não só da morte de um ente querido, não esse luto assim somente, mas a morte de sonhos, a morte de sim, expectativas, né? Até mesmo uma mulher que era talvez tinha lá uma vida toda formulada e bonitinha, de repente ela se vê numa outra esfera de vida, enfim, perdas, né? As perdas, essa sim. sensação de luto, de vazio, que realmente faz essa pessoa perder o ânimo de viver, né? É o luto, né? É a sensação de não pertencer mais àquela vida, né? Uhum, Essa vida não é mais minha, eu não me reconheço mais, eu nunca fui assim. Quem eu me tornei? Na uhum, verdade, o luto é qualquer tipo de perda, né? Desde perder R$ 50 até perder um filho, né? uhum, Quando você perde, você entra em luto. E a depressão é uma doença que trabalha com perdas o tempo todo.
Porque quando você perde energia física e mental, e quando você perde a sensibilidade ao prazer e à dor, você perde tudo, né? Porque é como um carro sem combustível. O carro existe, mas o carro não sai do lugar, né? Então, o deprimido, ele fica nesse lugar de paralisia, de letargia, de inércia. E quem está vivo está se movimentando, e o deprimido, ao contrário, ele fica paralisado. Por isso, essa sensação de morte, de angústia, de luto, né? E no luto também, o luto tem várias fases, né? As pessoas que passam por lutos, por perdas, uma das fases do luto é a depressão também. É uma depressão, né? E a depressão, ela também tem as suas fases, né? Tem a fase aguda, tem a fase de continuação e a fase de manutenção. Então, tratar uma depressão demanda, no mínimo, aí 1 ano de tratamento. Algumas pessoas conseguem em 9 meses, mas algumas pessoas ficam 5 anos tratando da depressão. E, às vezes, psicoterapia e medicação, por 5 anos. O problema, às vezes, é esse, a pessoa se cansa, né? Porque tem que investir tempo e tudo mais. Sim. E, às vezes, larga o tratamento no meio do caminho, que é pior ainda, né? Esse retorno. A maioria. A maioria, né? Sabe que existe um dado, quem teve depressão uma vez tem 30% de chances de ter novamente. Quem já teve depressão, uma crise de depressão 2 vezes, tem 70% de chances de ter novamente. E quem já passou por crise de depressão 3 vezes, tem 90% de chance de ter novamente. Então, se você cuida, se você começa o cuidado e você para, a depressão não vai embora sozinha. Se ela pular o seu portão, ficar, e você não tiver a paciência consigo mesmo, né? E essa força de fazer mesmo sem vontade, porque na psicoterapia, quem tem depressão vai ser instruído a isso. Faça sem vontade, mas faça da maneira certa. Existem maneiras certas de você lutar contra esses sintomas que essa baixa de energia e de sensibilidade produzem em você. Né? Não é fazer do jeito que você acha melhor. Né? Porque às vezes você está agravando, você está fortalecendo a depressão, achando que você está lutando contra ela. Por isso é imprescindível uma ajuda profissional para lidar com a depressão. Mas é um tratamento longo, né? Que na maioria dos casos aí de 10 meses a 1 ano, para você conseguir ser curado. E o que acontece com as pessoas? Elas não têm paciência para viverem, né, essa ressignificação, essa mudança de mecanismo mental, que é um exercício diário que ela vai ter que fazer por 1 ano. Ela não tem paciência, então ela fica só com a medicação. E aí a medicação, que era temporária, para acompanhá-la durante o processo de cura, pula o portão dela e passa a morar com ela para o resto da vida. E ela vai ficar dependente dos antidepressivos, né? Tem um vídeo que a OMS lançou já tem um tempo, que ele exemplifica muito essa questão da depressão. Vocês que estão aí assistindo, depois vocês busquem no YouTube o cachorro preto da OMS. Vários psiquiatras, psicólogos, eles agregaram esse vídeo nas suas palestras, enfim. E assim, é muito bacana de assistir, porque você consegue se colocar no lugar daquela pessoa com depressão. Mas o mais interessante, eu não vou falar o que tem no vídeo, mas o final do vídeo que eu quero me ater aqui. O vídeo, como ele fala, que ele simboliza a depressão como um cachorro, né? Esse cachorro preto. E não é menosprezando o cachorro, é simplesmente usando o cachorro porque o cão é um amigo, né, do humano, é um bichinho que é mais apegado, mais próximo, é aquele animalzinho que gruda, né? Então eles usaram o cachorro por causa disso. Só que no final, eles mostram que você, com o tratamento, com tudo isso que a Luciana falou, com a terapia, com a medicação, com esse esforço, você consegue domar essa fera. Você consegue colocar essa fera numa coleira. E o mais bacana no vídeo, assim,
com atividade física. Aí tem lá, né, o homem fazendo atividade física e o cão lá cansado, com cara de cansado, num canto. E exemplificando muito bem isso, que se você assumir isso, você detectou isso, você assume, né, sem medo e sem vergonha, você tem depressão, você busca ajuda, você faz tudo certinho, você consegue ter uma vida normal, você consegue adestrar esse cão, essa depressão, e conviver com ela. Então, achei muito bacana. Depois vocês assistam esse vídeo, porque é um exemplo nítido assim, de como você conviver bem, ter uma vida saudável e estável, ainda assim, ainda tendo a depressão. Eu recebi uma pergunta, Luciana, de uma pessoa querendo saber. A hora passa rápido, né, gente? Rápido, voa. Uau, tá É. acabando. E assim, para a gente já partir para os finalmente, a pessoa perguntou, né? E nas igrejas? Como lidar com a depressão dentro das igrejas? Como identificar, como um líder identificar e agir em favor dessa pessoa? Nós sabemos que hoje já mudou muito isso, mas ainda assim, ainda existem, né, algumas partes religiosas que têm ainda esse preconceito com o tratamento, psicólogos e psicanalistas, enfim. Mas o que você, como pastora, né, você vê hoje, como você aconselha os líderes a lidarem com essa questão? Hein? Eu sempre faço para os líderes que resistem, né? Não, vem aqui que a gente ora por você. É lógico que a oração vai fazer aquela, vai dar aquela faxina, vai Uhum. fazer aquela limpeza, vai promover o bem-estar que a gente sente quando a nossa casa é faxinada, está tudo limpinho, para onde você olha está tudo limpo, né? Mas depois de um tempo, né, se a porta e a janela ficarem abertas, a sujeira vai voltar a entrar e a casa vai ficar suja de novo, né? Jesus ele falou sobre isso no livro de Lucas, né? Sobre a casa. Não adianta você expulsa o invasor que estava na sua casa, né? E aí ele vai embora e ele sai daquele lugar aconchegante, fica num lugar frio, fica pelos lugares áridos, esperando a primeira oportunidade de retornar. E quando ele retorna, ele não volta sozinho, ele volta com 7 piores do que ele. O estado daquela casa se torna pior do que o anterior. Então, em que eu acredito? As pessoas perguntam assim, muito para mim: depressão é um espírito? É um demônio? Eu disse, não, depressão é uma doença. Mas, se essa doença for negligenciada, ela vai abrir as portas e janelas da sua casa para que esses que Jesus citou, né, que um dia foram expulsos, voltem com 7 piores do que ele. E se você ficar só nesse mecanismo de tira ele, aí que você sai, aí quando você sai da reunião de oração, ele volta com mais 7. Aí na próxima reunião você tira os 8. Aí quando você sai da reunião, os 8 cada um voltam com mais 7. Então é importante, é fundamental. Até porque existe uma comprovação científica que veio lá de Harvard, uma pesquisa concluída esse ano por um cientista israelense naturalizado americano. Ele concluiu que o antidepressivo mais eficiente no combate à depressão não se compara a algumas coisas que você pode fazer, que é ter um bom sono, dormir bem, se alimentar bem, fazer atividades físicas e meditação. No caso de pessoas cristãs, o bizu está ali, né? Bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite, né? Amém. Meditação. Então, é fundamental, mas a gente sabe que não adianta ficar expulsando-os dentro da nossa casa se a gente não cuidar das trancas e das portas das nossas janelas, né? Se a gente não cuidar das trancas das nossas portas e janelas. E as portas e janelas da nossa vida, porque nós somos uma casa, são as nossas emoções. Uhum. Quando as nossas emoções estão em desequilíbrio, elas escancaram as portas e janelas. E aí Uhum. nós ficamos vulneráveis para que uma série de coisas aconteçam.
doenças da mente, doenças físicas e até mesmo opressões espirituais. Eu sempre faço uma pergunta para os líderes. Eu sempre faço uma pergunta, Keila. Eu falo assim, vem atrás aqui que eu oro. Eu falei, então, quando alguém tiver com Covid, não precisa ir lá no atendimento à Covid, é só trazer que você ora. Se der uma pedra no rim, é só trazer aqui que você ora. Precisa ter o equilíbrio, né, Luciana, em tudo. Infelizmente, já é 9h27. A gente termina 9h30. E tem que salvar a live. Por favor. De você, muito obrigada, tá? Pela Eu que agradeço, querida. Tá? Beijo para todo mundo que ficou aqui conosco. Eu quero só falar rapidinho que a Luciana também, ela é a fundadora de um projeto lindo para mulheres chamado Tone. Acertei? Mais ou menos. Isso. Todo sábado, às 10h, nós nos reunimos pelo Zoom. Então tem sido bênção. Se você, mulher que está aqui assistindo, quiser, é só falar com a gente que a gente te manda o link da reunião. Tá bom, meninas? Luciana, obrigada. O assunto obrigada a você. É extenso demais, mas eu acho que nós conseguimos compactar um pouquinho. E qualquer dúvida, gente, graças a Deus, entre em contato conosco que a gente está à disposição de vocês, tá bom? Boa noite, se cuidem. É. Obrigada, viu? Foi um prazer. A gente se vê no Turn amanhã. Isso Se aí. você quiser participar, a gente vai estar falando sobre as minhas escolhas não me definem. Isso aí, vai ser ótimo. Beijo, querida. Obrigada. Beijo. Boa noite. Bom descanso. Tchau, até a próxima. Com Deus. Beijo. Beijo.